Para responder essas perguntas, nós precisamos definir alguns conceitos. Nós podemos dizer de forma genérica que se um corpo no espaço se desloca devido a um campo de deslocamentos U, então as deformações num ponto do corpo são uma medida da intensidade dos deslocamentos relativos dos pontos do corpo. Assim, um elemento do corpo não deformado de lados ΔX, ΔY e ΔZ, e com os ângulos todos de π/2, 90 graus, após a deformação, vai alterar sua forma e tamanho. Nós notamos que as deformações normais alteram o volume do elemento e as deformações de cisalhamento alteram a sua forma. A pergunta é qual a relação entre as deformações e os deslocamentos do corpo. Nós vamos ver isso num exercício que pede justamente essas deformações. E para fazer esse exercício, nós vamos começar com calma. Aqui tem o nosso quadrilátero ABCD, originalmente não deformado, de lados ΔX e ΔY, e após a deformação, ele passa para essa configuração A', B', C', D'. O campo de deslocamentos é U e V, então um ponto XY qualquer se desloca de uma quantidade U de XY, V de XY, e os outros pontos do quadrilátero se deslocam de uma quantidade U de x mais ΔX, V de y mais ΔY. Vamos tentar obter uma expressão para as deformações do ponto A em função desse campo de deslocamentos. Observando aqui a geometria do corpo deformado, eu tenho que esse cateto é esse comprimento deformado, ele é o ΔX mais U de x mais ΔX menos U de x, e esse cateto é o V mais ΔX mais U de x mais ΔX menos U de x, vezes a tangente desse ângulo alfa. Desse triângulo retângulo, A', B' ao quadrado é esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Para pequenos deslocamentos, nós vamos assumir que os deslocamentos em x mais ΔX é o U de xy mais du dx ΔX, série de Taylor. Vamos desprezar os termos de alta ordem. Vamos admitir também que esse alfa é muito pequeno, então a tangente de alfa é aproximadamente alfa. Rearranjando essa expressão, eu posso escrever que o A', B' ao quadrado é o ΔX ao quadrado, 1 mais du dx ao quadrado, mais toda essa expressão dentro do parênteses. Para pequenos deslocamentos, eu vou ter V é muito menor que 1, a alfa é muito menor que 1. Então, esses termos ao quadrado eu vou desprezar e esses termos cruzados, V vezes alfa, também vou desprezar. Vou chegar na seguinte expressão aproximada. A', B' aproximadamente ΔX 1 mais du dx. Se você quiser pensar também, pode ver que o comprimento aqui na horizontal desse segmento A', B' é o ΔX mais um ΔU. Da nossa definição de deformação normal, eu vou ter εx, variação no comprimento do segmento de linha dividido pelo comprimento inicial, é o du dx. Ou, desse triângulozinho, é o limite, quando ΔX tende a zero, de ΔU sobre ΔX, é o próprio du dx. Na outra direção, eu vou ter uma coisa muito similar. Aqui eu tenho o comprimento deformado A', C', um ângulo beta muito pequeno e os catetos do triângulo. De novo, V de y mais dy é o V de xy mais dv dy ΔY. Então, eu vou ter que esse comprimento ao quadrado é esse cateto ao quadrado mais esse ao quadrado. Então, A', C' ao quadrado é aproximadamente ΔY ao quadrado 1 mais dv dy ao quadrado, desprezando esses termos de segunda ordem. y, portanto, vai ser o meu dv dy. E as deformações angulares no ponto A? Bom, da nossa definição, gama xy é o π/2 menos θ. E θ é o ângulo entre as arestas após a deformação. Esse θ é o π/2 menos alfa menos beta. Então, o meu gama xy é o alfa mais beta. Quem são esses ângulos? Bom, desse triângulo, tangente de alfa é o dv dx ΔX,
dividido pelo cateto adjacente, ΔX, 1 mais du dx. Como du dx é a minha deformação ε muito menor que 1, eu posso desprezar esse termo, eu vou ter que o meu alfa é o dv dx. E o meu beta é muito similar. Tangente de beta, aproximadamente beta, cateto oposto sobre cateto adjacente, beta aproximadamente du dy. Então eu posso escrever que gama de xy é o alfa mais beta, é o dv dx mais du dy. Portanto, a deformação do ponto A, a deformação num ponto xy qualquer, é εx du dx, εy dv dy, gama xy dv dx mais du dy. Veja, todas as deformações são muito pequenas. Todas essas relações são válidas para pequenos deslocamentos. As relações vistas no exercício anterior também valem para o caso tridimensional. Fazendo uma análise similar para um elemento de volume nas outras direções, nós podemos escrever essas relações entre os deslocamentos dos pontos de um corpo e suas deformações. Lembre-se, essas relações são válidas apenas para pequenos deslocamentos. E para ilustrar esses conceitos, imagine que essa placa ABCD está sujeita a esse campo de deslocamentos dado. Veja, beta, o exercício falou, é muito menor que 1. Esse exercício pede para nós determinarmos as deformações para qualquer ponto P dessa placa. A solução desse exercício é muito simples, porque o exercício já passou para a gente o campo de deslocamentos. Então, meu εx é du dx é 0, εy é dv dy é 0, e o meu gama xy é o dv dx mais du dy, é o beta mais beta. Gama xy é 2 beta. Nota que interessante, como εx e εy são zeros, qualquer segmento de linha inicialmente paralela ao eixo x e o y, após a deformação, não muda de tamanho. Deformação normal é 0, os segmentos de linha não se deformaram, não mudam de tamanho. Veja, a minha deformação angular é constante ao longo de toda a placa. Então, naquele exercício que nós fizemos lá atrás, agora nós temos condições de responder. Será que aquela deformação é constante? Naquele exercício, o campo de deslocamento era alguma coisa desse tipo. Todos os pontos se deslocaram uma quantidade v para baixo. Portanto, dv dx é constante. Naquele exercício, o gama xy é sim constante em todos os pontos da placa. E é interessante notar também, o exercício passou para a gente que o beta é muito menor que 1, porque as minhas deformações angulares têm que ser muito pequenas, mas não falou nada desse alfa. Essa quantidade alfa representa uma translação de corpo rígido. Essa quantidade alfa não deforma o corpo, só se desloca no espaço. E do mesmo jeito que nós definimos um tensor-tensão para representar o estado de tensões num ponto, nós podemos definir um tensor-deformação para representar o estado de deformações de um ponto do corpo. Para isso, nós definimos as deformações normais do mesmo jeito que nós já vimos e as deformações específicas de cisalhamento como sendo metade do ângulo gama xy. O tensor deformação, portanto, fica assim. Veja que também é um tensor simétrico. A diagonal principal contém as deformações normais e fora da diagonal o tensor contém as deformações de cisalhamento. Podemos definir outras quantidades para medir deformações. Nós vamos definir a dilatação cúbica como a medida da dilatação do volume de um corpo. Se o paralelepípedo tem lados originalmente ΔX, ΔY e ΔZ, o seu volume original é V0 ΔX vezes ΔY vezes ΔZ. Após a deformação, o paralelepípedo deformado tem lados ΔX, 1 mais εx, ΔY, 1 mais εy, ΔZ, 1 mais εz. O volume, após a deformação, é VF, é o produto dessas três quantidades. Fazendo essa multiplicação,
e desprezando os termos de ordem mais alta, o volume final é aproximadamente 1 mais εx mais εy mais εz ΔV. A dilatação cúbica, portanto, é a variação do volume do corpo, então a dilatação cúbica E é o εx mais εy mais εz. Nós temos que lembrar também que um corpo pode se deformar devido a variações de temperatura. Deformações térmicas alteram apenas os comprimentos do corpo. Deformações térmicas são deformações lineares proporcionais à variação de temperatura. Esse coeficiente de proporcionalidade alfa é chamado de coeficiente de dilatação térmica e é uma propriedade dos materiais.